Quem opera de forma profissional no agronegócio, em especial acompanhando informação aqui na Rural Business, sabe bem que depois de derrubar os preços de todas as commodities agrícolas em 2022, com a narrativa distorcida de que um corredor de exportação na Ucrânia seria capaz de salvar o mundo da fome, ninguém fala mais nada. A ordem é não mexer para não piorar. Deixa tudo como está. É preciso que você entenda que não existe qualquer interesse da parte de governos, tradings, bancos e grandes consumidores que os preços dos alimentos voltem a explodir, encarecendo uma produção que vem gerando altos lucros a todos os interessados, sejam lucros políticos, financeiros ou econômicos. Preço alto de trigo, milho, soja e outras commodities agrícolas só interessam a uma ponta desta gigantesca cadeia produtiva, a sua, ou seja, a da produção. Por isso é tão necessário olhar para onde ninguém quer, na tentativa de antecipar o amanhã hoje, já que é daí que podem vir as chances de belas oportunidades de negócios. A Rural Business iniciou uma série de análises para te mostrar que o abastecimento mundial de trigo continua na corda bamba, focando em cada uma delas a realidade de um grande país produtor ou consumidor global. Começamos te mostrando que, apesar de todos estarem quietos, fingindo que não existe risco algum ao abastecimento mundial de trigo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, já fala na maior crise global em 9 anos. Sabia disso? A fim de te mostrar o que ninguém diz por aí, muitos por inocência ou desconhecimento e outros para defender interesses que passam longe dos seus, começamos esta série mostrando isso a você. Mesmo que tudo dê certo, tudinho, os estoques mundiais de trigo vão continuar caindo, como pode ver na última torre à direita neste gráfico. Será a quarta queda seguida, o que, segundo o USDA, vai reduzir as reservas globais para 265 milhões e 600 mil toneladas apenas. Todo esse trigo garante o consumo mundial por apenas 120 dias, algo que confirma a mais grave crise de abastecimento desde a temporada de 2014-15, ou seja, 9 anos. Lembrando, isso se tudo der certo. Daí passamos pela Rússia, ninguém menos que o maior país exportador de trigo do planeta. E chegamos na União Europeia, segundo neste ranking. E hoje vamos analisar um velho conhecido do agro brasileiro. Um país que raspa nossos estoques de grãos todos os anos e mexe tremendamente com preços das commodities agrícolas em todo o mundo. Sim, meu amigo, se pensou na China, acertou em cheio. A China será um grande ponto de interrogação para o agronegócio nos próximos anos, já que ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira por lá. Há fortes indícios de que a China está à beira de uma tremenda crise econômica, algo que, se for confirmado, varrerá o mercado agrícola global, afetando em cheio todas as cadeias produtivas. Isso é fato. Só que não dá para pensarmos nisso hoje. O que você, que tem seu caixa lastreado ao mercado do trigo aqui no Brasil, precisa saber neste exato momento é que, mesmo sendo o maior produtor de trigo do planeta, a China não dá conta mais de atender ao aumento brutal do seu consumo. Ou seja, salvo uma mudança negativa na sua economia, os chineses terão que entrar cada vez mais pesado na ponta de compra de comida, pois não existe terra para ampliar o cultivo de milho, trigo e soja ao mesmo tempo. Se um aumenta, o outro dança. Isso nos interessa e muito. Mesmo que a China não compre um grão de trigo de você aqui no Brasil, o aumento da demanda chinesa pode desestruturar o quadro mundial de oferta e demanda, forçando um remanejamento da demanda ao redor do mundo. E é aí que entra o seu bolso. Veja que o problema da China não é queda de produção. A Rural Business não acredita nessa afirmação, de jeito nenhum. Não acreditamos nem a pau. A China é mestre em forjar números para não mostrar o que está precisando comprar muita comida no exterior. E motivos não faltam para isso. É preciso alimentar uma população que estima-se já ter passado da casa de 1,5 bilhão de pessoas. E claro que o governo comunista de Pequim trabalha incansavelmente, sobretudo comprando a mídia,
para manipular o mercado e garantir todo este alimento pelo menor preço possível. Mas que os números oficiais mostram é isso. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China vem numa escalada de aumento sequente na sua produção de trigo, que de pouco mais de 131 milhões de toneladas na safra de 2018-19, primeiro número à esquerda no gráfico, teria atingido 137 milhões e 700 mil toneladas na última temporada de 2022-23. A coisa é tão braba na China, meu amigo, que para você ter uma ideia, o país diz ter registrado 18 aumentos na sua produção de trigo em 19 anos. Sim, uma única queda em 19 anos, e ainda assim de menos de 3 milhões de toneladas. É mole. Como pode ver, se um dia pensou que Deus era brasileiro, comece a repensar o assunto. Pelo menos no que diz respeito à agricultura, Deus é 100% chinês, meu amigo. Não há como negar, concorda? Bem, deixando a brincadeira de lado, vamos te pedir que volte ao gráfico. E veja que a China assume que a segunda queda em sua produção de trigo no período de 2 décadas deve acontecer na nova safra 2023-24, esperada cair de 137 milhões e 700 mil toneladas para 137 milhões de toneladas. E aqui a gente precisa abrir o olho, pois se a China já está assumindo isso, é porque a situação já deve estar muito mais complicada por lá. Grande parte da China, e é bom saber disso, vem enfrentando gravíssimos problemas de clima, ou seja, podem vir surpresas daí. E se a produção cresce tanto, qual seria o problema? Você deve estar se perguntando. Há vários problemas, meu amigo. O primeiro deles é não ser inocente a ponto de acreditar em tudo que a China espalha na mídia gratuita, para chegar ao seu ouvido e promover o estrago desejado. Veja que a China conseguiu dar uma segurada no seu consumo de trigo nos últimos anos, depois da explosão de 2020 e 2021, quando do nada a necessidade interna por trigo deu um salto de 23% num único ano, e passou de 126 para 155 milhões de toneladas. É claro, ninguém aguenta. E a Rural Business, como uma agência especializada em conteúdo estratégico para o agronegócio do mundo, não pode deixar de te perguntar. Não dá para se fazer de bobo e acreditar que foi tudo por acaso, não é mesmo? E muito menos de que todas as ações restritivas impostas que mataram e continuam matando tanta gente até hoje foi uma necessidade. Quem opera com commodity agrícola, como você, precisa ter malícia para entender o jogo, pois tudo estoura no seu colo. Em 30 anos, meu amigo, o consumo de arroz subiu 18,5% na China e de trigo 47%. Quase nada frente ao que vimos acontecer com o milho, por exemplo, onde o aumento encostou na casa de 243% e chegou a 1.189% na soja, a 2.551% no óleo e a 4.794% no farelo. Nestes casos, produtos que a China depende totalmente do exterior. Ou seja, como continuar aumentando demanda dessa forma? Era preciso fazer alguma coisa e tudo indica a China fez. Voltando ao trigo, é bom que saiba que a China, mesmo sendo o maior produtor de trigo do planeta, já sabe que terá déficit pelo seu 5º ano seguido, ou seja, não vai conseguir produzir o suficiente para garantir o seu consumo. Diante disso, a China vai continuar no posto de maior importador mundial desta commodity. A previsão é que tenha que comprar 12 milhões de toneladas de trigo do exterior, menos do que comprou na última safra, algo difícil de acreditar. Só que isso nem é tanto o que importa. A Rural Business vai te revelar uma informação que mostra o total desespero que a China se encontra hoje quando o assunto é abastecimento de comida. Volte ao gráfico. Está vendo esse primeiro número à esquerda mostrando que na safra de 2018 e 2019, os chineses precisavam comprar pouco mais de 3 milhões de toneladas de trigo no exterior, praticamente 4 vezes menos do que compra hoje? Pois é, meu amigo, isso aí confirma que no prazo de apenas 4 anos, a China deixou de ser o 19º importador de trigo do mundo para se transformar no maior de todos, já que isso não está acontecendo este ano, já vem desde a temporada passada. Ou seja, não existe saída para a China.
Ou corta a demanda, ou um tremendo caos estará instalado, pois não existem reservas estratégicas que possam suportar um crescimento tão vertiginoso assim de consumo. Entende onde a Rural Business quer chegar? Mesmo que tudo dê certo, e é importante que tenha consciência disso, a China já sabe que deve ver seus estoques de trigo caindo de novo. A previsão é que cheguem a 134 milhões e 900 mil toneladas ao final da nova safra de 2023-24, como pode ver em destaque à direita no gráfico. E sabe o que isso aí significa? Pasme, a maior crise de abastecimento de trigo em 8 anos. Desde 2016, a China não enfrenta uma situação tão crítica em seu quadro de abastecimento de trigo, como é previsto para esta temporada que estamos hoje. Tudo isso, lembrando, com uma produção encostada no recorde de 2023. Ou seja, a situação é gravíssima. De um lado, pela crise global na oferta de trigo. Nada, absolutamente nada pode dar errado. E segundo, pelos riscos que todos nós que operamos no agronegócio teremos que enfrentar nos próximos anos, pois se esta bolha chamada China explodir, aí seremos nós que operamos direta ou indiretamente neste setor que vamos conhecer a fundo o que esta palavra crise representa. Portanto, fique ligado, mudanças radicais estão acontecendo no mundo. E você é quem precisa continuar antenado nas análises de mercado aqui da Rural Business para antecipar o amanhã hoje e garantir tempo hábil para agir. Ninguém vai fazer isso por você. Avante Mercado do Trigo deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.